terapia hormonal, mas não necessariamente nessa ordem, tá bom? Isso aí vai depender muito da condição clínica dos nossos pacientes, da nossa paciente em si, se é um procedimento cirúrgico de imediato, se primeiro opta por uma rádio ou químio, ou até mesmo uma terapia hormonal, para depois fazer a utilização, né, cirúrgica, por assim dizer. Então, falando, né, desses 4 pontos importantes, eu comentei com vocês um pouquinho sobre a cirurgia conservadora. O nome já diz conservadora. Nós não precisamos fazer uma extirpação total ou uma retirada total do órgão em si. Quando a gente fala em cirurgia conservadora, o primeiro exemplo que eu citei foi a tumorectomia, né? O nome diz tumorectomia. Nós extraímos a zona do tumor, aonde está presente o tumor, né? Não tem extração de mama. A tilectomia é você tirar o tumor e uma pequena quantidade de tecido normal circundante. Professora, qual é essa quantidade que se retira? Isso daí também vai depender muito do caso em questão, né? Vai depender da extensão, vai depender da profundidade, se é que está em extensão e profundidade. Então, tudo são situações a serem avaliadas. A mastectomia, né? Todo mundo ouve falar assim, professora, mastectomia. Mas a mastectomia, ela também pode ser feita de várias técnicas cirúrgicas, né? Nós temos a total, nós temos a parcial, que também pode ser levar em consideração o nome segmentária, tá? Existem mastectomias totais que são muito mais invasivas, que na grande maioria das vezes, quando se tem uma infiltração um pouco maior, tem que fazer não só a retirada da glândula mamária, senão que todo o tecido circundante, até mesmo a arcada costal, quando necessário, tá bom? Mas o que é uma mastectomia parcial? Parcial se origina porque nós vamos extirpar, nós vamos tirar a parte na qual está o câncer. Geralmente, aqui como mostra na imagem, né, é no quadrante considerado superior inferior, quadrante inferior, ali na realidade está mais no meio do que inferior em si, né, superior externo, que é a localização mais comum de todas as tumorações, e vai retirar não só esse quadrante, senão que a necessidade de todo o tecido que está ali circundante, tá? É normal, mas se limita a uma certa margem. Aqui vocês podem observar nos pontilhados que mostra as linhas em pontos fecham o tumor extirpado, tá? E nós também fazemos o quê? Alguns gânglios linfáticos estão extirpados. Lembra que eu comentei com vocês em relação à biópsia do gânglio sentinela, né? Então, se faz uma biópsia, se vê que tem invasão já a nível daquele primeiro gânglio, que é mais próximo à tumoração, aí, mais uma vez, se confirma extirpando todo esse tecido, tá bom? Essa é uma das formas, na qual a segunda forma, né, a segunda ou terceira forma, que é mais agressiva, que abrange mais, é a mastectomia total. A mastectomia total, a gente retira toda a mama afetada, né? E essa ainda é a simples, tá? Porque a gente não aprofunda muito em tecidos. Então, aí pode ser que necessite remover alguns gânglios linfáticos abaixo do braço, tá? Para fazer uma biópsia. Mas na grande maioria das vezes, a gente sempre acaba tirando um ou outro gânglio para desencargo de consciência, vem o resultado da biópsia, se for satisfatório, ok, se não, aprofunda. Quando se faz uma mastectomia total, ali vocês podem observar a linha em ponto fecha a extirpação total da mama, né? Então a gente faz a extirpação total dessa mama e alguns gânglios linfáticos da axila também podem ser extirpados. O que é interessante a gente sempre ressaltar? Uma mastectomia, seja parcial ou até mesmo total, não é uma cirurgia tão simples ao que se pensa, tá? Vale lembrar que é uma extirpação, você está tirando um tecido. Professora, mas é um tecido que não está mais são, não está bom, né? Está com uma tumoração. Mas nós não temos só a questão de extirpar ou de tirar um tecido. Nós também temos que pensar na nossa paciente, tá? Nós também temos que viabilizar o lado da nossa paciente. Por que isso, professora? Porque a nossa paciente,
ela precisa, né, de todo o apoio emocional, de todo o cuidado, porque nós estamos tirando algo que pode ser uma referência muito importante, tá? Há mulheres que decidem sozinhas, sem uma indicação nossa, né, sem um conselho nosso, e diz, não, doutora, eu opto por fazer a retirada de tudo que precisar, até do lado oposto. O que eu não quero é ter câncer ou ficar com câncer, aí é uma coisa. Só que mesmo essas mulheres que têm uma opinião muito bem formada, nós também temos que tomar um cuidado. Porque antes é uma coisa, depois do procedimento é outra coisa. Porque, infelizmente, não são todas as mulheres que vão poder fazer uma cirurgia reparadora. Hoje as técnicas já estão bem mais avançadas, né? Então a probabilidade de uma reparação é muito maior. Mas isso em alguns lugares, para algumas Meu mulheres. bem, Doutora, licença, desculpa Oi, perturbar. Tem gente querendo entrar, pode? tem por gente querendo mim, entrar aí, doutora. A senhora por permitir aí? mim, por Então mim tá bom. pode. Gente, eu não tenho problema, tá? Se vocês. É uma norma da faculdade 15 minutos, mas às vezes acontece um empecilho ou outro, o que é que vamos fazer, né? Só deixa eu terminar de aceitar os alunos. Quem falou comigo primeiro? Quem me avisou? Foi eu, Marjane. Muito obrigada, tá? Imagina, prof. Desculpa, qualquer coisa. Não, capaz é que eu não consigo, enquanto eu estou dando aula, como vocês sabem, eu não consigo ver o chat nem nada. Então, assim, não que eu não queira aceitar, é bom que vocês me avisem mesmo, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui. Como eu estava dizendo a vocês, não são todas as mulheres hoje em dia que têm, às vezes, né, o mesmo poder aquisitivo ou que têm a mesma sorte, né, para conseguir fazer uma cirurgia reparadora. Isso é algo que preocupa muito, porque o psicológico dessa nossa paciente conta também, né? Hoje, estudos já demonstram que o avanço dos cânceres, eles estão aí muito rotulados e vinculados com o aspecto emocional do paciente. Então, é uma das coisas que a gente também tem que conseguir tentar, pelo menos, preservar, tá? Outro dado importante, se faz uma mastectomia, né, vê ali a condição dos gânglios linfáticos por biópsia. Aí depois o médico pode solicitar uma quimio, uma rádio ou até mesmo uma terapia coadjuvante. A questão é quando a gente tem que partir para uma mastectomia total, só que é chamado de mastectomia radial modificada de Patet. O que é isso, professora? É uma mastectomia onde nós respeitamos o peitoral maior, tá? Não altera o prognóstico e se retira todo o tecido gorduroso axilar. É um pouco mais invasivo. Por quê? Porque quando a gente realiza essa de Patet, é uma técnica, né, mais aprofundada, a gente tem como limite a clavícula, nós temos como limite a inserção dos retos abdominais, nós temos como outro limite a inserção do dorsal ante ou latíssimo do dorso, e nós temos aqui ao peitoral maior. Então, toda essa zona que fica limitada a essa região, né, a esse limite, ela pode ser retirada. Só não se aprofunda, não ultrapassa o peitoral maior. Então, chegou até o peitoral maior, é a zona máxima de retirada onde a gente pode fazer, tá? Aí aprofunda um pouco mais a nível axilar, tirando todo o tecido gorduroso da axila, fazendo a retirada dos gânglios, assim como necessário, tá? O esvaziamento ganglionar. Essa é um pouquinho mais aprofundada, ok? Que é a nossa mastectomia total. Essa daqui é a mastectomia radical, considerada de Patet, técnica de Patet. Então, aqui a linha dos pontos, né, fecha ou encerra a totalidade da mama e alguns gânglios linfáticos que são extirpados. Pode-se extirpar parte do músculo da parede, né, do peitoral. O que que acontece? Não é recomendado, quando está fazendo a técnica de Patet, fazer a retirada da parte, principalmente do peitoral maior, tá? Mas, se viu que aquela zona
que aquela tumoração, ela está um pouco mais aprofundada, que não vai ter como, essa infiltração ser essa disseminação ser barrada, aí a gente retira. Retira a face do músculo, retira 1/3 da porção do músculo, quando necessário, retira toda a zona do músculo, tá? Bom, a segunda é chamada de mastectomia radical, de Halsted. Essa sim, ela é um pouco mais, né, avançada, um pouco mais invasiva. Por quê? Porque a gente faz extirpação de toda a mama, a gente extirpa ambos os peitorais, ou seja, extirpa peitoral maior, extirpa peitoral menor. Como eu digo, se precisa, se necessário, chegou até a zona da parrilhada costal, também tira um pouco as coxilhas, tá? Então, já é muito mais aprofundado. E com certeza aqui vai fazer todo o esvaziamento ganglionar, tá? Então, deixa aí uma margem de 6 a 8 centímetros de tecido são. Bom, então isso é bem complicado, é uma técnica muito mais aprofundada e requer um cuidado muito maior, tá? Tudo isso, gente, a gente sempre diz assim, você entra para o centro cirúrgico, você tem uma imagem de um visual, do que o exame te mostra, né? Do que uma mamografia te mostra, do que uma ultrassonografia te mostra, até mesmo um raio-x te mostra. Mas, às vezes, quando você entra no centro cirúrgico, quando você vai começar um procedimento cirúrgico, você se depara com uma situação já bem mais diferenciada, né? Você já se depara com outro aspecto, com outro parâmetro, e que você pode começar numa mastec simples e você ir para uma completamente radical. Então, às vezes, é necessário também a gente dizer à paciente, olha, por enquanto está assim, mas isso não significa que não será assim e assim. Então, a gente sempre tem que dar, como diz, o ponto, né, de apoio e o ponto de compartilhamento da situação, tá bom? Tirando, né, toda a parte cirúrgica, nós também contamos com a terapia coadjuvante, né? O que é isso? O paciente, ele pode ser submetido à radioterapia, à quimioterapia ou até mesmo ao que nós chamamos de terapia hormonal. Isso é um procedimento realizado depois da cirurgia, para quê? Para tentar eliminar toda a célula cancerosa que pode ainda ter ficado. Por mais que a gente tenha um olho minucioso, que a gente corra o olhar, que a gente tenta pegar todo e qualquer ponto importante, ainda pode ter uma presencinha ou outra ali. Então, aí, nós temos que contar com essa terapia coadjuvante, tá? Professora, mas essa terapia coadjuvante que conta com químio, que conta com rádio, que conta com hormonoterapia, o que é a radioterapia? A radioterapia nada mais é que a destruição das células cancerosas remanescentes no seio, na parede torácica e nos gânglios depois da cirurgia. Nesse caso, tá? Neste processo em que nós estamos falando. Aí, dá a quantidade, né, total de radiação na mama, 5 dias a semana em relação a 6 a 7 semanas. E só para que vocês conheçam, existem 2 tipos de radioterapia, a externa e a interna, tá? A interna é chamada de braquiterapia ou radiação intersticial. Isso varia muito, como eu sempre costumo dizer para os meus alunos, da condição e da situação da nossa paciente. O problema é que a radioterapia, ela tem alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais. A paciente fica, às vezes, mais inchada, principalmente a mama, sente pesadez no seio, sente cansaço, tem câmbios na pele, né, igual uma queimadura de sol. Às vezes tem atrofia da glândula mamária, diminuição do tamanho dos seios, às vezes aparece linfedema. Então, assim, também é algo um pouco mais complexo. O problema não é quando a gente faz um procedimento cirúrgico, não é quando a gente faz uma radioterapia na nossa paciente, né, para tentar frear e barrar essa situação. O problema é quando a gente tem que ir para um tratamento sistêmico. Por que, professora, que isso é problema? Porque quando a gente vai para um tratamento sistêmico, a gente utiliza o tratamento sistêmico em caso de metástase, tá? E para aqueles que não sabem, o câncer de mama, ele é metastásico
a nível de osso, né? Então, toda a região óssea, principalmente fêmur, principalmente coluna vertebral, principalmente costilhas e também pulmões, tá? Então, a disseminação ali nessa zona é muito mais rápida. Professora, nesse caso desse tratamento sistêmico, a cachorrada tá louca hoje na sexta-feira. Nesse caso desse tratamento sistêmico, a químio, né? A químio muito utilizada e também a terapia hormonal. Quando a gente fala assim do tratamento sistêmico em si, do tratamento sistêmico em si, o tratamento sistêmico que vai ser administrado sem evidência de propagação de câncer, que pode apresentar uma propagação no futuro, é uma terapia adjuvante. Quando o médico diz assim, olha, você não tem um câncer metastásico, mas eu gostaria de começar com você uma terapia adjuvante, né? O que é essa terapia adjuvante? É você precaver já lá na frente algo que possa vir a acontecer. Então, você já começou o tratamento sem saber se é que mais para frente vai ter metástase ou não. Então, você já freia a situação. Então, você vai destruir essas células, que até então não foram detectadas, tá? Para frear e barrar um processo. Alguém quer falar alguma coisa? Doutora, tem um aluno querendo entrar, por favor. Opa, perdão. Só um? Vou confirmar com ela se ela entrou. Tá bom. Entrou? Deu certo? Ok, obrigada. Bom, então, existe também essa possibilidade dessa terapia adjuvante, né? E, na realidade, esse tratamento sistêmico, tá? Ele também pode ser utilizado antes até mesmo de um processo cirúrgico, é o que a gente chama de terapia neoadjuvante, ok? Que pode tentar tratar, reduzir o tumor, né? O suficiente para possibilitar a extirpação cirúrgica. Então, o que acontece? É o que eu digo, nem sempre a sequência vai ser cirurgia, rádio, químio e terapia hormonal. Isso depende muito. Às vezes você pode começar com um tratamento sistêmico, tentando frear ou barrar uma situação para ajudar no procedimento cirúrgico. Então, daí sim possibilitar, né, uma remoção mais para frente, vamos supor, né? Vamos dar de exemplo, por assim dizer. Tá bom? Bom, uma outra coisa importante é comentar um pouquinho sobre a quimioterapia. Né? Quando a gente fala em químio, a gente fala assim, poxa, quimioterapia também traz bastante reação aos nossos pacientes, às nossas pacientes. Mas a químio, ela é utilizada para tentar, de todas as formas, interromper a proliferação dessas células cancerosas, tá? Então, vai tentando eliminar essas células ou também parar, frear o processo dessa multiplicação. Quando a gente fala de químio, nós temos aí a quimioterapia considerada sistêmica e a quimioterapia considerada regional. Professora, como assim químio sistêmica e como assim químio regional? Né? São utilizados, né, alguns fármacos de primeira linha, como ciclofosfamida, metotrexate, 5-fluoracilo, ou que é essa da linha do famoso CMF. O que é CMF? A ciclo, o meto e o fluoracilo. E pode ser usado o FEC. O que é o FEC? Que é o FEC é de segunda linha, né? O 5-flu, ou a EPI, é chamada de epirubicina, ou a ciclofosfamida. Mas e aí? Como é que o médico vai decidir se vai usar um de primeira linha ou se vai usar um de segunda linha? Mais uma vez eu digo que depende muito também da questão do quadro da paciente. Isso aqui, gente, eu estou trazendo para que vocês conheçam, tá? Não é para que vocês tenham que ficar decorando, é só para um dia vocês escutarem. O que é um CMF?
um CMF relacionado a um tratamento de uma quimio. Aí você já sabe que é o triozinho, a ciclo, o metro e a flúor, tá? Ou FEC, vocês já conhecem também, ok? O que eu quero realmente que vocês saibam e que vocês anotem no caderninho de vocês, anotem na cabeça, no pensante, não importa onde for, só anotem, é o famoso trastuzumab, tá? O que é o trastuzumab? É o famoso Herceptin. Professor, o que é isso? O trastuzumab, ou nome comercial Herceptin, quando a gente indica aos pacientes, é para agir como um anticorpo dirigido contra o R2000. Eu comentei com vocês a importância, né, e o malefício que esse R2000 ocasiona no sistema. Então, para aquelas pacientes com câncer metastásico, né, ou pacientes que estão em combinação com a quimioterapia, um tratamento adjuvante, tá? Com câncer de mama, que teve aparecimento do R2000, né, que deu gânglios linfáticos positivos, é recomendado, tá? Geralmente se pensa um pouco mais para fazer a utilização quando os tumores são menores que 1 centímetro ou chegam a 1 centímetro e quando o gânglio linfático dá completamente negativo. Mas são todas as pacientes que vão usar o trastuzumab? Não. São aquelas pacientes que dão positivo, que aparece a relação do câncer de mama com o famoso R2000, tá? A terapia hormonal também é muito utilizada, mas a terapia hormonal, ela só pode ser utilizada porque ela só é eficaz naquelas pacientes que apresentam cânceres que têm receptor de estrogênio ou progesterona. O que acontece? Hoje em dia existem muitas discussões em relação aos anticonceptivos, né? Ah, eu não quero mais tomar anticonceptivo porque eu vou ter câncer de colo uterino. Não vou mais tomar anticonceptivo porque eu vou ter câncer de mama. Na realidade, isso é um fator de risco? É um fator de risco para aqueles anticonceptivos que estão sobrecarregados ou carregados de estrogênio. E também, claro, progesterona. Mas o que acontece? Vale lembrar que o fator principal para desenvolver esse quadro patológico sempre é chamado de herência genética, tá? Então, não significa que você vai ter um câncer. Se você quiser fazer um rastreamento para saber se tem uma alteração cromossômica a nível do cromossoma 17, ou a nível do cromossoma 13, aí é diferente, ok? Ah, quer fazer um marcador tumoral para ver também? Pode. Então, existem várias formas de estudar o caso. Professora, quais são os medicamentos antiestrogênicos, né? Por que a gente fala muito de estrogênio? Porque o estrogênio, gente, ele auxilia, ele trabalha na multiplicação. Quanto maior carga, maior replicação. Então, às vezes é solicitado a paciente usar um tamoxifeno, ou teremifeno, ou fulvestrante, que também pode ser utilizado. Mas aqui nós temos algumas indicações. Por exemplo, o tamoxifeno, que é o mais famoso de todos, ele é indicado para pacientes pré-menopáusicas, tá? Usado aí com uma maior frequência nessas pacientes, usado como uma terapia adjuvante depois da cirurgia e também é indicado para aquelas pacientes com câncer de seio metastásico. Tem efeito adverso? Tem. Por isso que na grande maioria das vezes não se opta pelo tamoxifeno, mas ele é muito eficaz. Professora, qual é o efeito adverso? Bom, além de aumentar o risco de câncer endometrial, também tem uma propensão muito grande a desenvolver coágulos sanguíneos, tá? Por quê? Porque o tamoxifeno ele vai agir diretamente na cascata de coagulação sanguínea, o que pode fazer agregação plaquetária, o agregamento de fibrina e aí a formação de coágulos sanguíneos. Agora, o teremifeno ou toremifeno, ele é usado para mulheres pós-menopáusicas, tá? E que também apresentam um câncer de seno metastásico. Até isso é importante vocês saberem. Ah, é pré-menopáusico ou é pós-menopáusico, tá? Tudo é importante. E o fulvestrante, ele reduz muito, né, a diferenciação de receptores de estrogênio
e ele é eficaz se o câncer de mama não responde ao tamoxifeno. Então, de primeira eleição vai ser o tamoxifeno, aí depois vai ser o fulvestrante. Também é interessante, também se utiliza muito inibidores, né, da aromato... Oh, meu Deus, hoje eu tô toda embolada, viu? Aromotatase, olha aí, ó. A língua hoje da professora não tá saindo bom não, viu? Aromatasa. Oh, Jesus do céu. Pra que embolar minha língua tanto assim? Bom, detém a produção de estrogênio em mulheres pós-menopáusicas. O que acontece nesse caso aqui? Anastrozol, letrozol, exemestano, todos esses fármacos, eles auxiliam o quê? Deter a produção de estrogênio, tá? Só que, por que às vezes eles são mais utilizados que o tamoxifeno? O que acontece? Porque eles têm menos efeito secundário. Não que eles não vão ter, mas tem menos efeito secundário que o tamoxifeno. E aí pode ocasionar osteoporose e até mesmo fraturas ósseas, tá? Previne que o câncer de mama regresse, principalmente na pós-menopáusica, e pode ser um também das terapias hormonais aí indicadas. Existem opções de tratamento para o carcinoma intraductal de mama, tá? Quais são as opções? Não que isso seja um protocolo, mas geralmente se faz a cirurgia conservadora da mama, com ou sem radioterapia ou terapia hormonal, ou se pode realizar uma mastectomia total com ou sem terapia hormonal. Outra opção para o tratamento de carcinoma lobular in situ de mama. Biópsia. Fez a biópsia, né? Peça para que a paciente faça mamografia regular para ver se está tendo alguma alteração ou não. Indica a paciente a que tome tamoxifeno para reduzir o risco de padecer de câncer de mama. Caso foi constatado, pode-se optar por pedir ou solicitar uma mastectomia total profilática bilateral, tá? Só que essa opção de fazer uma mastectomia total profilática bilateral se utiliza para aquelas mulheres que têm um alto risco de ter câncer de mama. Então, o que acontece? A probabilidade, digamos que é de 98%, 95% a 98%. Você vai sempre avisar a sua paciente, né? E dizer, olha, fulano, apareceu isso e isso, né? A probabilidade é disso e disso. Você já tem uma tumoração pequena, então o risco disso se proliferar é muito maior. Podemos fazer o uso de tamoxifeno, mas pode não ser, como eu posso dizer, pode não ter efeitos, né? Ou demonstrar eficácia. Então, aí, existe a opção de fazer uma mastectomia total como uma profilaxia. Só que tem um detalhe, não é é bilateral, tá? Aí vai depender muito da paciente, vai depender muito do que ela pensa, do que ela vê como essa opinião para a realização desse tratamento ou não, tá bom? É ruim dar essa opção, né? Mas a gente, infelizmente, tem que botar a carta na mesa. Bom, e existem aí, né, opções de tratamento para o câncer de mama na etapa 2, na etapa 1, 2 e 3A, né, que seria aquela classificação de Bihart que a gente falou, ou estadificação. Em relação a isso, eles estão confinados à mama ou aos gânglios linfáticos debaixo do braço. O que você vai fazer com a paciente? Pode fazer uma cirurgia conservadora da mama? Pode. Seguido ou sequenciado de radioterapia? Também. Tá? E também pode aí fazer a estipulação de alguns gânglios linfáticos debaixo do braço. Se solicita, se faz uma mastectomia radical modificada, tá? Se necessário, com ou sem cirurgia para reconstrução de mama. E também, importantíssimo, uma biópsia do gânglio sentinela, tá? Seguido do procedimento cirúrgico. Seguido por, né? Professora, mas essas pacientes que têm câncer de mama em etapas um pouco mais avançadas, não tanto mais avançadas, você pode solicitar uma terapia coadjuvante? Pode.
você pode solicitar uma rádio, né? Uma radioterapia para os gânglios linfáticos próximos a essa mama, tá? Ou em direção à parede torácica, depois de realização da mastectomia radical. Quimiosistêmica também, com ou sem terapia hormonal, e a terapia hormonal em si. Então, gente, as formas de tratamento são inúmeras, só que difere, né? Se é 1, se é 2, se é 3A, que é igual aqui, por exemplo, difere se é etapa 2B ou 4, ou se já é metastásico, ou se é aquela condição inflamatória que eu disse para vocês, que a probabilidade é de 1 para 2% das nossas pacientes, mas que acontece, tá? Ou até mesmo se é um recorrente. Então, nós temos ali a etapa 3B, aonde se tem a solicitação de uma quimioterapia sistêmica, ou uma quimioterapia sistêmica seguida por cirurgia, né? Aí se faz uma cirurgia conservadora da mama ou uma mastectomia total, com extirpação desses gânglios linfáticos, seguido por um processo de uma radioterapia. Oi? Pessoal? Eu escutei um barulhinho, por isso eu pergunto. Olha, se o pessoal da faculdade ficar bravo comigo, hein? Eu vou brigar com vocês. Fala, Emerson. Emerson Santana Valles. Levantou a mãozinha. Alguma pergunta? Acho que não. Então, nessa etapa 4, ou quando nós temos a presença do câncer em si metastásico, né? Nós temos aí a terapia hormonal, ou a quimioterapia, com ou sem trastuzumab, radioterapia, ou cirurgia para alívio de dor e outros sintomas, tá? E às vezes não, né? Eu digo assim, grande porcentagem, maioria das vezes, a gente tem que usar o bifosfonato, tá? Por que eu uso o bisfosfonato? Porque ele reduz a enfermidade dos ossos e a dor quando o câncer já se disseminou ao osso, tá? Então é muito utilizado. Por quê, meus filhos? Eu não sei se vocês já tiveram contato com uma paciente, né, nessa situação, mas a dor do câncer é uma dor crítica, principalmente ao final do estadio dessa doença, tá? Às vezes a paciente fica sobre morfina, mas a gente também tem que auxiliar, e uma das formas é o bisfosfonato. Hoje está movimentado o negócio aqui, hein? Diga quem falou comigo aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Sim? Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, ó. Eu não tenho problema de aceitar os alunos, mas agora, por exemplo, já é meio-dia, já é 11h50. Então a gente já pegou assim quase 1 hora de aula, entendeu? E a faculdade disse que é para aceitar com 15 minutos. Só um pouquinho que eu já aceito o restante do pessoal aí, tá? Só vou concluir meu raciocínio aqui. E nós temos aí ao câncer recorrente, né, que geralmente é utilizado a cirurgia, se faz a mastectomia radical ou radical modificada, a radioterapia ou ambas, tá? Quimioterapia sistêmica ou terapia hormonal. O que eu quero com isso aqui que vocês aprendam ou que vocês entendam? Independentemente, gente, da forma, né, do avanço. Só um pouquinho que agora eu vou ter que até ver aqui. Sandra, você vai me desculpar, minha querida, mas acontece que você colocou assim, acontece que desde cedo estamos pedindo. Eu vou lhe pedir desculpa, porque eu entro
ao meu horário certo de cumprimento. Aceito todos os alunos assim conforme é o estabelecido, tá? É bem assim. Fiquei conversando com o pessoal aqui, tomando um papinho, 10 minutos, 15 primeiros da aula. Então, eu estava aceitando todo mundo. Então, assim, aqueles que desde cedo estão pedindo, tá? Eu realmente estou aceitando todos. Então, assim, você dizer isso, eu fico até um pouco chateada, porque, assim, é como se eu não quisesse aceitar, e pelo contrário, eu aceito todos da melhor maneira possível. Até antes do meu horário eu entro, porque o prazo estabelecido da aula é 11h10. Entro sempre 55, 56, vou aceitando os alunos numa boa. Passou isso, o que me pedem, eu volto de novo e aceito. Eu só fiz uma única observação, que eu não tenho problema de aceitar ninguém. O problema não sou eu, o problema é que talvez a faculdade não goste de que fique aceitando os alunos. É só isso. Então, assim, né? É só para explicar para vocês, não é porque ninguém quer aceitar ou coisa do tipo. Então, você me perdoe. Eu, sinceridade, eu não deixei de aceitar nenhum ao início da aula. Todos os alunos eu aceitei dentro do prazo estabelecido. Depois, eu comecei a aula, aí que eu fui aceitando os alunos de novo, que os meninos iam me parando e fui aceitando. Deixa eu abrir outra aula aqui. Vou continuar assim, Mirna, eu só estou abrindo a aula aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao câncer de mama? Alguém tem algum comentário a fazer? Bueno. Podemos ir para mais um conteúdo? Ser oncologista é algo bem complicado, né? Ser clínico ou cirúrgico é mais complicadinho ainda, hein? Bom, meus queridos, então continuando aqui, tá? Nós vamos conversar só pelo menos a parte de início sobre câncer de colo uterino, é uma aula um pouquinho